Boa noite, a paz do Senhor para os amados, aquele que está no canal, crente e verso discípulo. Venho nesta noite, mais uma vez, falar e estudar juntos algo da Palavra de Deus. Já gostaria de antemão que os irmãos pudessem se inscrever no canal, curtir ou não curtir, dar opinião, comentar, não importa, o importante é que você participe. Terei o maior imenso prazer em responder os seus questionamentos, tá bom? Então curta, se inscreva, aperte o sininho para a gente poder estar trabalhando nesse sentido. Bom, hoje nós estaremos falando aqui sobre o livro de Gálatas, capítulo 1, né? Quando você pega a Bíblia, certo? A carta de Gálatas, que foi escrita por Paulo, né? Praticamente para, vamos dizer assim, os crentes não judeus, certo? Sente uma comunidade, na causa dos Gálatas, predominante judaica. Então, as palavras de Paulo reforçam a verdade de que a salvação, ela vem somente pela fé. Não existe outro meio de ser salvo senão pela fé. Então, é que a atividade religiosa externa estava fora dos planos de Deus para a salvação. Então, a salvação, ela não é pelas obras, lógico, mas pela fé. Mas eu gostaria de falar com os amados algo muito importante, que está escrito no capítulo 1. Nós vamos fazer uma transferência para os dias de hoje, esta palavra. Você talvez não concorde, mas gostaria que você olhasse direitinho, você procurasse se situar nesse panorama a qual eu estarei falando, certo? Porque hoje nós estamos vendo um evangelho meio complicado, não é verdade? Então vamos ver aqui capítulo 1 de Gálatas, no versículo 6. Dá uma olhadinha aí. Pega a tua Bíblia aí. Pegou a Bíblia? Então olha aí. Tá certo? Você pode ler em qualquer tradução, não tem problema. Veja bem. Diz assim. Eu não vou ler do capítulo todo, porque, como eu digo sempre, toma muito espaço e o tempo é reduzido. Tá certo? Então veja bem, olha o que está escrito aqui no capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. No capítulo 1, versículo 1, você percebe que Paulo, apóstolo enviado, não da parte do homem, mas da parte de Deus. Então ele começa a falar sobre isso. Paulo começa se identificando quem enviou ele para pregar esse evangelho. Diz assim, versículo 6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Versículo 6 e versículo 7. Vocês percebem uma coisa, que já naquela época, o pessoal da lei havia querendo modificar, querendo circuncidar, querendo que as pessoas que aceitavam o evangelho a Cristo ainda continuassem debaixo da lei. Mas é isso, Paulo está querendo dizer que não era necessário viver nessas práticas da lei,
né? Porque era pela fé que a pessoa, que o crente, que os judeus eram salvos. Mas eu quero trazer isso hoje para cá, para os dias de hoje, onde nós vimos um evangelho que está sendo pregado, um evangelho como esse aqui, como ele diz aqui no versículo 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho. O evangelho é boas novas em Cristo. Então, eles estão, não é o evangelho, não é a palavra de Deus que está sendo trocada. As pessoas estão aqui querendo perverter, querendo inverter os valores do evangelho. Porque veja bem, no versículo 8 diz assim: mas ainda que nós ou o anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, ou que seja amaldiçoado, anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia um evangelho diferente daquele que já recebam, que seja amaldiçoado. Mas hoje nós vemos um evangelho de portas largas, portas abertas, um evangelho fácil, um evangelho sem compromisso, um evangelho que está sendo voltado para grupos, tipo um clube. E o evangelho não é isso. O evangelho de Cristo é um evangelho de transformação, de mudança. Olha só, porque se eu não busco o verdadeiro evangelho, será que Paulo, Pedro, Tiago, João e tantos outros, muitos heróis que morreram, da fé que morreram, será que eles pregavam esse evangelho que está sendo pregado hoje? Um evangelho frágil, um evangelho melindroso, um evangelho que ninguém pode dizer nada, que as pessoas se doem, que as pessoas se machucam, ficam chateadas com o pastor, com o presbítero, com o diácono, com o dirigente de ciclo de oração, dirigente de departamento, seja lá o que for, as pessoas ficam chateadas, querem um evangelho onde as pessoas vêm do mundo, mas que não cobram neles transformação. Um evangelho que mostra que é um Cristo que morreu por eles e agora eles não precisam mais fazer nada além somente de aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador e pronto. Que eles estão na graça. Mas o que nós vemos que não é bem assim. O evangelho que está aí é um evangelho frágil, um evangelho que não transforma ninguém, um evangelho que está sendo manipulado para que as pessoas se sintam bem. É como um clube onde você está precisando de uma terapia, como diz aí, terapia de sei de quê, tanta terapia que só Jesus na causa, mas como uma terapia que é onde a pessoa precisa se sentir bem. Aí muitos deles não podem pagar um psicólogo, aí vai para a igreja, aonde vai ser amassageado o seu ego, vai ser amassageado a sua personalidade, sua alma. Não tem compromisso. Eles apenas amam a si mesmo de uma maneira que eles não querem negar a sua vida carnal. Então, Paulo está escrevendo aqui para aqueles não judeus, certo? Que queriam perturbar o evangelho, queriam infiltrar outras coisas, senão o verdadeiro evangelho. O evangelho, amados, essas boas novas, é algo fantástico. É realmente uma questão de fé, de você crer, de acreditar que sem transformação, sem mudança, sem as pessoas simplesmente querer mudar, não há salvação. O evangelho é transformação. O evangelho é poder de Deus para transformar o homem. Não, porque agora eu aceitei a Cristo, eu não bebo, eu não fumo.
como se isso fosse transformação. Não é transformação. Não é. Você não beber e não fumar faz bem para a sua saúde. Você pode não ser cristão e não beber e não fumar. E isso não quer dizer que você seja cristão, seja discípulo. Então, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de estar nas noitadas, tudo isso é bom para o seu próprio corpo. Então, transformação do evangelho são atitudes. Você andava com uma prostituta, você não anda mais. Você andava com outros homens, e os homens andavam com outras mulheres que não era a dele, não anda mais. Você que adulterava, você não adultera mais. Não porque você tem medo da sua esposa, não porque você tem medo de alguém ver, não. É por amor a Cristo. Então, a transformação, ela tem que partir de dentro de você. Então, queremos muitas vezes, pastores, líderes, estão querendo agradar ao homem, agradar a maneira das pessoas viverem, para não incomodar, para não afligir, para que as pessoas não venham se sentir magoadas, para que as pessoas venham se sentir tristes. Você não pode entristecer aquela pessoa, você não pode entristecer aquele homem, aquela mulher, porque senão ele vai embora, porque senão ele deixa de dizimar, deixa de dar oferta. As pessoas hoje estão chantageando as lideranças através de seus dízimos, de suas ofertas, e os pastores medrosos que não querem obedecer a Deus, porque olha o que está escrito aqui, ó, versículo 10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens, a de Deus, ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se eu tento agradar o homem, não a Deus, eu não sou servo de Deus, eu sou servo do homem, eu sou servo dos homens. Então, eu não posso entender aonde é que se encaixa, esse evangelho que tudo pode. Tem pessoas, jovens, fornicando, transando com seus namorados e indo louvar a Deus, cantar em ministério de louvor, cantar em conjunto de departamento, mas transando com o namorado, namorando nas esquinas. Que tipo de evangelho é esse? Que tipo de transformação houve? Pessoas que não se controlam. Quando termina o culto, muitas das vezes, vão para um motel. Que evangelho é esse? Não, porque eu sou namorado, eu sou noiva. Não interessa. Não interessa. Você foi ou não foi transformado? Você mudou ou não mudou? Então, eu fico imaginando que tipo de evangelho é esse que está sendo pregado nas igrejas. Evangelho de que não precisa ser transformado, um evangelho que não precisa ter mudança. Não, isso não existe. Aqui não existe. Eu não sei outro evangelho que está sendo pregado aí. O evangelho das portas largas, isso não é evangelho de Cristo, não. Isso não é evangelho de Cristo. Isso é outro evangelho. Como é que as pessoas querem entender a palavra de Deus se não querem cumprir a palavra de Deus? Então não entenda. Porque eu não consigo imaginar isso. O evangelho, ele é transformador. É algo fantástico. Porque você já pensou, se você roubava, não rouba mais. Você adulterava, não adultera mais. Você fornicava, não formica mais. Como é que eu não vejo mudança nas próprias igrejas? Aonde aquela luzinha, aquela fumacinha,
luz neon, luz de discoteca, que hoje, que não existia nas igrejas, hoje estão existindo, pintando as igrejas de preto, para que as pessoas possam sentir a presença de Deus. Que presença de Deus? Se Deus é luz? Não, porque quando você vê o preto, a sua mente se acalma, a sua mente se tranquiliza. Mentira! Mentira do diabo! Porque o Evangelho não precisa de artifício, o Espírito Santo não precisa de ajuda, o Espírito Santo não precisa de ajuda, não precisa. A gente tem que sentir o Espírito Santo de Deus sem artifício. Então esse Evangelho que está sendo pregado aí, um Evangelho fajuto, um Evangelho frágil, um Evangelho onde os jovens precisam imitar as coisas do mundo para se sentir bem, isso não é Evangelho. Isso não é o Espírito Santo de Deus que está em você, que habita em você. Não, porque o Evangelho, ele transforma o homem, muda o caráter do homem, muda o homem sem artifício. Eu não preciso ir para a igreja adorar a Deus se não tiver luzinha. Eu não preciso de fumacinha para ir para a igreja para adorar a Cristo. Eu não preciso estar dançando na igreja para sentir a presença do Espírito Santo. Não, eu tenho que ouvir a palavra. A palavra de Deus é quem vai me transformar, é a palavra de Deus que vai me dar uma direção na minha vida. Eu não consigo enxergar, não consigo entender aqui, que Cristo, o Evangelho de Cristo é um Evangelho transformador. Agora, a gente percebe que tudo isso que está acontecendo é porque a igreja deixou de ter discípulos, passou a ter crentes. Crentes precisam ser transformados em discípulos. Se você não se transformar em um discípulo, você não herdará o reino dos céus. Discípulo não precisa de luzinha, de fumaça. Discípulo não precisa de luz apagada, não precisa de igreja no escuro. Não precisa. Discípulo que precisa da palavra e da unção de Deus na vida daquelas pessoas. Olhe para trás, vejam aqueles que morreram nos coliseus da vida. Isso foi naquela época. Não interessa aquela época. O que interessa é que naquela época existia amor dentro do coração pela obra de Deus. Hoje nós temos pessoas dentro da igreja que vão somente para olhar a vida dos outros, olhar a vida do pastor, da filha do pastor, da esposa do pastor, da esposa do presbítero, do diácono. Olha a sua vida, vai mudar sua maneira de viver. As irmãs e jovens usando calça rasgada, roupa decotada, batom parece vermelho demais, chamando a atenção. Não sou contra batom, não sou contra. A mulher deve se ajeitar, deve se colocar algo singelo, mas não da forma que está acontecendo hoje. Roupas decotadas, apertada, rasgada, transparência. Isso não é o Evangelho, isso não é transformação, isso é condenação para a própria alma. Eu vou estar concluindo esse estudo de Gálatas, mas vou dar continuidade, tá? Mas se você perceber, ler Gálatas, você vai perceber que há esse trabalho num Evangelho não judeu. Mas o tempo está encerrando. Eu quero pedir a você que curta, aperte o sininho e se inscreva. E até o próximo estudo. Esse aqui é o primeiro. Nós estaremos vendo o segundo estudo. Amém? Boa noite. Até a próxima.